E a gente volta a falar sobre a reação dos setores contra a sobretaxa de Trump contra os preços brasileiros, né? Os produtos brasileiros, na verdade. Isso porque uma das áreas mais afetadas, que é o segmento de carne, já está em ritmo de pausa na produção destinada para os americanos. Vou chamar o Gustavo Porto, que explica melhor para a gente esse cenário. Gustavo Porto, que é repórter do AgriFeed, e vem explicar de que forma, como é que está essa posição diante dessa sobretaxa de Donald Trump aqui para o Brasil. Conta para a gente, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos da CNN Money. Pois é, além de pausarem temporariamente a produção de carne bovina destinada aos Estados Unidos, as indústrias estão fazendo um rearranjo dessa oferta para buscar outros mercados onde já exportam o produto. Segundo o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, o Roberto Perosa, ele conversou com jornalistas correspondentes estrangeiros na manhã dessa sexta-feira e ele falou que a perspectiva inicial era que o Brasil dobraria as exportações de carne bovina para os Estados Unidos face à necessidade dos norte-americanos. Mas é óbvio, segundo ele, que os contratos serão revistos e que esse cenário ficaria cada vez mais difícil, diria impossível, caso a tarifação seja aplicada, o que tornaria inviável, segundo ele, economicamente, enviar carne aos Estados Unidos. E o mercado de carne bovina é interessante do Brasil para os Estados Unidos, que é um mercado que vem crescendo muito, né? Das 3 milhões de toneladas exportadas para o setor no ano passado, 220 mil toneladas foram para os Estados Unidos. Mas o ciclo pecuário de baixa, né? Houve muito abate de fêmea, a gente até conversou sobre isso lá nos Estados Unidos, então com o abate de fêmea, a oferta de carne bovina cai, isso impulsionou as vendas brasileiras em 2025. Segundo dados da BIEC que a gente recebeu aqui no AgFeed, as exportações acumuladas de janeiro a junho de 2025 para os Estados Unidos movimentaram US$ 1 bilhão e um volume de 181.477 toneladas. Em relação ao primeiro semestre de 2024, o faturamento cresceu 102% e o volume 112,6% com aquele país. A participação norte-americana saltou de 6,6% para 12,33% em relação a todas as exportações de carnes brasileiras, bovinas brasileiras, para os Estados Unidos. Segundo o Perosa, o cenário é de incerteza e, sim, inclusive, algumas cargas que estão em navios, né, indo para os Estados Unidos, não se sabe se vai ser cobrada a tarifa, porque possivelmente elas chegarão após 1º de agosto, que é quando está previsto para iniciar a tarifação. Também os pedidos que estão sendo feitos já também não tem como saber se vai ter tarifa, por isso essa suspensão, aí, essa paralisação, essa pausa, um rearranjo de mercado. Ele repetiu que o mercado norte-americano tem uma característica específica pelos cortes e uma demanda pelos cortes dianteiros dos bovinos para a produção de hambúrgueres e que esse reescalonamento das exportações, caso a tarifa seja aplicada, teria como alvo um mercado asiático. Ele lembrou que o primeiro grande mercado da carne brasileira é o próprio consumo no Brasil, né? O próprio Brasil que consome 70% do volume abatido no país. E os outros 30% são divididos entre os cortes dianteiros, que o Brasil não consome muito, vão para os Estados Unidos e para outros mercados, para a produção principalmente de hambúrgueres nos Estados Unidos, e também os miúdos de boi, que vão para o mercado asiático. O mercado asiático, o Sudoeste Asiático, o Oriente Médio, são possíveis mercados para onde o Brasil pode escoar esse mercado, essa oferta que não possa não ir para os Estados Unidos caso seja aplicada a tarifa. A demanda, segundo Perosa, a demanda da Ásia, né, é maior. Outro mercado possível que poderia ir seria a União Europeia, mas a União Europeia tem questões de cotas e questões de preço também. E também ele lembrou que existem outros mercados possíveis que estão negociando com o Brasil, como é o caso do Japão, que não abriu o mercado, mas as tratativas estão bastante avançadas, além da Turquia e Coreia do Sul. Para encerrar, é bom lembrar, Gabriel, que coincidentemente o Perosa está nos Estados Unidos esta semana. Ele recebeu a notícia lá, ele estava exatamente nos Estados Unidos, em reuniões com integrantes da indústria local, dos processadores locais, para ampliar esse mercado que já vinha crescendo ano a ano. Ele deve continuar até a próxima segunda-feira nos Estados Unidos para ampliar as conversas e tentar influenciar essas pessoas, esses importadores, agirem
para que possam agir junto ao governo dos Estados Unidos, na tentativa de reverter essa medida aí, pelo menos setorialmente. Pelo menos setorialmente, muito bem falado. Obrigada, viu? Bom trabalho para você por aí e bom fim de semana, Gustavo. Obrigado eu, bom final de semana a todos. Obrigada.